Capítulo 405, Mas podem nos chamar de morte. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Revisão, Strunkirk. Liamei e Urhanshi andavam com grandes mantos negros, suas cabeças eram cobertas por um capuz de mesma cor. Elas haviam feito o mesmo que Shizyun e Mingia, disfarçando suas faces. Como a outra dupla, elas partiram para cidades onde havia grande fama de crimes e com o máximo de maldade. Não demorou muito e elas chegaram a uma cidade de classe S. Elas decidiram esconder completamente suas auras, de tal forma, que mesmo se ficassem cara a cara com alguém no pico do dal do esclarecimento não seriam notadas. Sendo assim, elas podiam basicamente andar em qualquer lugar, totalmente invisíveis. Esta era a habilidade draconiana, ocultando-se da existência. Uma habilidade usada por Urhanshi, Liamei, Mingia, Lishang, Shizyun e Limbo. Ela era advinda de Gaoliao, afinal ele era um deus dragão do caos. Ele disse que usou muito essa habilidade quando era mais fraco, que devido às suas constantes matanças, era óbvio que um julgamento divino viria em breve. Sendo assim, ele criou esta habilidade. Segundo Gaoliao, quando estava no pináculo do cultivo, ele poderia se tornar invisível para as leis existenciais e apenas as leis da realidade tinham poder sobre ele, afinal, elas regem tudo. Então, partindo desse ponto, era algo simples usar ela para ocultar suas presenças. Mingia e Shizyun até pensaram em fazer uso dela, mas no fim não importava muito. Urhanshi e Liamei escolheram fazer isso pois foram diretamente para uma cidade densamente povoada. Sendo assim, mesmo com suas aparências, seria suspeito ver algumas mulheres adentrando locais perigosos. Então, elas eram sorrateiras. Não demorou muito e elas estavam na periferia da cidade. Nas ruas haviam dezenas de bandidos e este era um local sem lei alguma. Em alguns becos era possível ver corpos no chão. Elas analisaram tudo com seus sentidos divinos. Dessa forma, não demorou muito para que elas chegassem onde queriam. Ambas estavam paradas em frente a um imenso portão de ferro negro. Na frente dele havia a imagem da boca de uma imensa serpente. Em cada lado havia um guarda, ambos no dal do espírito. Sem poupar um segundo olhar para eles, ambas simplesmente andaram em frente, atravessando o espaço e aparecendo do lado de dentro do portão. Uma grande rua partia dali, até uma escadaria que dava diretamente na porta de uma grande mansão. Haviam vários guardas patrulhando, mas a presença de Urhanshi e Liamei era simplesmente impossível de ser detectada. Enquanto isso, dentro da mansão, um grupo de homens conversava ao redor de uma grande mesa. Mestre, a remessa de novas escravas deve chegar em 3 dias. O Conde Jun pediu 3 novos exemplares. Disse um homem gordo, em suas costas havia um machado imenso e seu rosto era repleto de cicatrizes. Além disso, ele era alguém no dal da purificação. Certo. Digam para ele que levaremos para ele dentro de 4 dias. Disse um homem magro, quase esquelético e de olhar sombrio. Mestre, a venda de pílulas falsificadas tem dado certo. Misturamos alguns alucinógenos e opiáceos para causar efeitos diversos. A população de baixa renda é nossa maior consumidora. Se pudermos expandir para as demais cidades, teremos uma renda enorme em nossas mãos. Estamos vendendo lixo pelo preço de ouro. Um homem corpulento e de olhar frio e calculista se regozijava. Isso é bom. Faça com que as fazendas que cultivam tais ervas aumentem a produção rapidamente. Quero que vocês separem os melhores escravos masculinos para trabalharem nas fazendas e minas. As crianças podem fazer o trabalho mais leve. Além disso, cuidem rápido das mulheres. Vários bordéis estão me pressionando. O homem claramente era o líder, suas palavras poderiam parecer tranquilas, mas cada letra que saía de seus lábios era impregnada com uma sede de sangue que fazia a espinha de todos ali tremer. Dessa forma, a reunião continuou, até que algo aconteceu. Quem são vocês? Berrou o líder, chamado Hontai. Urhanshi.
Liamei. Mas podem nos chamar de morte. Ao falar isso, Liamei simplesmente deixou sua aura aparecer. Apenas a pressão de sua presença foi suficiente para fazer alguns dos homens desmaiar. Então, em questão de décimos de segundo, a temperatura ambiente subiu para 1000 graus e tudo já estava em chamas. Aos 2 segundos, a temperatura beirava os 2500 graus e nesse momento algumas coisas já haviam virado cinzas. 3 segundos e a temperatura era de 3000 graus. 5 segundos e a temperatura era de 4000 graus, a esse nível tudo já era líquido, até mesmo o carbono sofria fusão a uma temperatura tão absurda. Rontai engolia dezenas de pílulas, não só ele, mas os outros homens também, para reabastecer o que eles gastavam para proteger seus corpos da morte por carbonização instantânea. A mansão simplesmente começou a derreter, mesmo apesar da chuva, que caía constantemente, nada podia fazer. Na realidade, apenas o calor que emanava do local era suficiente para fazer a própria chuva ferver. Certo? Liamei então retraiu sua aura e no instante seguinte o Urhanshi entrou em ação. Habilidade marcial, Tempestades da Eternidade Glacial. Uma aura fria, beirando o zero absoluto, emanou do corpo de Urhanshi e, atrás de suas costas, um imenso arco divino apareceu. Ele era feito de puro gelo e no centro dele havia a centelha do gelo divino. Nesse instante, o que outrora havia se tornado lava, agora era tão sólido quanto aço. Na realidade, elas fizeram tudo isso para causar uma onda de choque em todos os presentes. Elas não queriam perder tempo com achismos e com conversa fiada, o objetivo delas era claro e simples. Não havia espaço para perda de tempo. Liamei retirou a lança épica de 5 refinamentos que Li Shang havia dado a ela e apontou diretamente entre as sobrancelhas do líder do local. Eu quero saber tudo. Liamei. Este é o continente Rengo. Um supercontinente. As pessoas mais fortes que nós temos são 3 verdadeiros senhores. Um deles é o líder do clã Jun. O outro é o líder da seita Diabo Necromante e o último é o dono da loja de habilidades marciais Toa. Rontai. E vocês em que ponto estão? Liamei. O continente é dividido entre esses 3 poderes. Toda esta região está sob o domínio da seita Diabo Necromante. Eu sou um discípulo da seita. Rontai. HM. Entendo. Mais alguma coisa? Urhanshi. Vocês estão mortas e não sabem. Um sorriso maquiavélico passou na face de Rontai. Ahahahahaha. Você se refere ao veneno que você jogou no ar quando entramos na sala. Urhanshi. A tez de Rontai empalideceu imediatamente. Alguns anos atrás, nós absorvermos as propriedades de uma árvore venenosa. Um veneno desse nível não pode nem mesmo nos deixar sonolentas. Liamei inspirou profundamente e expirou e assim que o fez, o ar que saiu de seus pulmões era negro. Urhanshi fez o mesmo e as esperanças de Rontai se despedaçaram nesse momento. Ahahahahaha. Esta cidade é uma das mais importantes para a seita necromante. Acharam mesmo que eu não teria reforços. Vocês podem estar no pico do Dao do verdadeiro rei, mas conseguem lutar contra centenas de milhares de pessoas. Rontai esmagou um pedaço de jade rapidamente e um sorriso apareceu em seus lábios. Porém, ele pensou que as 2 garotas tremeriam de medo e tentariam fugir, mas apenas ficaram paradas sem fazer nada. Todavia, elas apenas trocaram um olhar e trocaram algumas palavras. Você cuida de tudo aqui. Urhanshi. Claro. Eles são fracos. Pode ir. Liamei. Urhanshi então desapareceu em um piscar de olhos, através do espaço. Rontai ia falar algo, mas teve sua cabeça decepada pela lança épica de Liamei. 10 minutos depois, milhares de pessoas apareceram no céu da cidade. Era como se as nuvens negras de chuva fossem brancas perto a nuvem de pessoas que apareceu.
todas elas vestiam mantos cinzas e a aura em seus corpos era repleta de sangue e morte, como se elas fossem causadas pelos gritos dos inocentes. À frente do grupo, havia um homem esquelético, em sua mão direita havia um cajado e na ponta um crânio pequeno, claramente de uma criança. Nas órbitas do crânio, haviam 2 cristais mágicos de nível esclarecimento. A pele do homem era branca, como se jamais houvesse visto o sol em sua vida, sua cabeça era careca e seus olhos fundos e negros. Quem é você? Disse o homem para a jovem que estava parada na chuva, dentro do local onde outrora havia mansão. Eu sou Lian Mei. E você? Sou Tian Veng. Por que atacou este lugar? Para atrair vocês todos para cá. Lian Mei sorriu e não deu chance deles falaram. Rapidamente ela trouxe seu cultivo ao pico absoluto de seu poder, a pressão que emanava dela novamente fez tudo ao seu redor virar líquido. A lança épica vibrava em sua mão devido à quantidade colossal de ki que ela enviava para a arma. Tian Veng percebeu que a conversa não existiria, sendo assim, ele partiu para o ataque. Usem tudo que vocês têm. Matem ela. Tian Veng. Havia 600.000 pessoas ali. 300.000 estavam no Dao do Espírito, 150.000 no Dao da Alma, 100.000 no Dao da Purificação, 49.500 no Dao do Esclarecimento e 499 no verdadeiro humano do Dao lendário e Tian Veng no verdadeiro Senhor. Venham! Gritou Lian Mei levando seu espírito de batalha ao pico absoluto. Imediatamente, milhares de esferas negras foram jogadas contra o solo e quando destruídas, apareciam dezenas de esqueletos. Os esqueletos portavam armas de bronze e eram na casa dos milhões. HM. Querem me derrotar fazendo uso dos números. Murmurou ela. Ela então, apenas moveu sua mão em um arco horizontal, fazendo com que uma imensa navalha de que fogo saísse de sua lança épica, a qual cortou ao meio todos os esqueletos. Não recuem. Cada movimento que ela faz uma quantidade imensa de que é gasta. Rugia Tian Veng para seus exércitos que rapidamente conjuraram uma nova leva de esqueletos. Além disso, todos no Dao do Espírito, Alma, Purificação, Esclarecimento e Lendário, conjuraram as habilidades marciais mais poderosas que conheciam. O céu negro ficou claro como o dia, milhares de raios, rochas imensas, bolas de fogo, ondas d'água, esferas de metal gigantes e várias fumaças venenosas foram de encontro a ela. Lian Mei sentia sua mente repleta de puro poder. Ela então rugiu para o alto, liberando o seu modo desperto. Seus cabelos ficaram vermelhos, como o sangue que corria em suas veias, suas sobrancelhas ficaram de mesma cor, seus olhos também, mas no centro de ambos havia a presença da runa angular, a qual no centro dela, ainda havia uma esfera dourada, girando em alta velocidade, feita de pura energia dourada. Seu corpo emanava um ki vermelho vivo, o ar ao seu redor se tornou puro plasma e o chão sob os seus pés evaporou. Habilidade draconiana inata, esfera dourada do fogo ardente. No instante seguinte, uma imensa esfera dourada se formou ao redor de seu corpo, ela era tão grande quanto uma. Esta era uma habilidade criada por ela. Lian Mei percebeu que a energia dourada era algo extremamente versátil, podendo ser mesclada a qualquer ki, energia ou atributo, sendo assim, ela poderia transformar suas chamas em algo além da imaginação, como este fogo dourado. Uma explosão absurda aconteceu quando 600.000 habilidades marciais foram de encontro à sua defesa. Foi sorte dos cidadãos que haviam evacuado a cidade quando viram a mansão de Hontai sendo destruída, do contrário, seriam pegos na explosão, com raio de 30 milhas. Tudo nessa área foi morto. A imensa multidão estava ofegante, mas um sorriso orgulhoso permeava suas faces, porém, rapidamente mudou para puro espanto. No solo, imponente,
como uma deusa soberana. Lian Mei estava tranquila e a esfera dourada do fogo ardente ainda permanecia, um pouco mais fraca, mas claramente imponente. Eu vou matar todos vocês. Sorriu Lian Mei. No instante seguinte, ela conjurou uma imensa esfera de fogo sob seus pés e fez ele expandir, criando uma explosão imensa que a deu um grande impulso. Ela chegou à multidão em milésimos de segundos e com um mover de sua arma, centenas de pessoas foram decapitadas. Não recuem! Berrava Tianveng. Lian Mei aparou o golpe de um grande machado de um homem no verdadeiro humano e então se mesclou ao espaço para desviar da estocada de uma lança em direção a seu rosto de uma mulher no pico da verdadeira humana. Ela rapidamente apareceu atrás da mulher e cravou a lança nas costas delas, puxando para cima em um arco vertical. Lian Mei atacou um jovem no Dao da alma que atacava ela de cima para baixo, tentando empalar ela com sua espada de rancouro. Dessa forma, uma batalha colossal de uma única pessoa contra 600.000 cultivadores do caminho do diabo começou.